O setor de construção civil teve até pouco tempo posição de destaque na economia brasileira como gerador de empregos e agregador do crescimento econômico. Duas coisas que precisam voltar a acontecer no país. Hoje é justamente um dos setores que mais sofrem com o momento de lenta recuperação da economia. Eduardo Zaidan, do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, está conosco. Zaidan, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. O que é que falta para a construção civil que traria dois benefícios gigantescos? Eu mencionei exatamente quais são para a economia, para esse momento de tentativa de recuperação, ou seja, geração de emprego e um agregador no nível de crescimento econômico do país, para esse setor voltar a funcionar como já funcionou até bem pouco tempo no país. A construção civil ele é um setor que é reativo ao estado geral da economia, porque ele processa mais da metade do investimento entendido em termos econômicos que é feito na economia brasileira. Então, para que a construção civil volte a crescer, é necessário que as taxas de investimento no PIB voltem às taxas saudáveis e não essas que a gente tem visto nos últimos anos, os 16%, 17%. A gente precisaria ter uma taxa acima de 20%. E um ambiente mais franco para os negócios, né? Quer dizer, hoje existe no Brasil, por exemplo, uma demanda reprimida por infraestrutura enorme. Existem no mundo capitais sedentos por financiar a infraestrutura e o que a gente precisa fazer é esse casamento entre os capitais e essa demanda através de marcos regulatórios que funcionem, segurança jurídica, e que o investidor possa ter o seu retorno. A gente já viu uma amostra disso agora na compra de aeroportos, que vão precisar de várias obras de construção civil, até para se adaptar às exigências do que foi decidido ali. Sim. E no caso dos aeroportos, os 4 recentemente, Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto Alegre, todos de empresas internacionais. Sim. Até porque as empresas brasileiras estão com uma série de problemas. Ou seja, o investidor está disposto a colocar dinheiro no Brasil. Tá. Você fez menção a marco regulatório, a segurança jurídica do investimento. Tivemos um tombo recentemente no governo Dilma que queria mexer em contrato, em ganho de contrato. Isso está sendo superado. O que mais precisa para, digamos, abrir a possibilidade de um investimento seguro e que traga recuperação para a economia, vindo com dinheiro externo? Os modelos de seguro, por exemplo, as garantias que são oferecidas e, de fato, convencer, né? Fazer um trabalho forte de convencimento que há segurança jurídica no Brasil. Essa é a essência do marco regulatório. Hoje temos segurança jurídica? Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando. Mas quando eu digo, você faz menção, precisamos convencer do que temos ou do que estamos fazendo para uma melhora? Do que estamos fazendo, de que faremos e manteremos, né? Ou seja, é um histórico. Se mexemos recentemente nos contratos, por exemplo, da coisa das empresas elétricas, isso carrega um passivo de credibilidade. Sem dúvida alguma. Você destrói a credibilidade muito fácil e leva anos e anos para construir novamente. E a nossa tarefa hoje é construir a credibilidade na economia brasileira para que haja um ambiente de negócio mais franco e que possa carrear esses investimentos, tanto externos quanto internos, para fazer com que a economia volte a crescer, a construção civil volte a empregar e a produzir essas obras de infraestrutura e de habitação que tanto necessitamos. Especialmente no caso de habitação, nós temos um problema de crédito hoje no país daquele sujeito que quer comprar uma casa nova, ou mesmo fazer grandes reformas. O crédito hoje está quase impraticável. Sem contar que a gente mostrou agora há pouco aí de muita gente está negativado. Se está negativado, não vai ter crédito novo. E mesmo quem tem condições pode estar receoso, porque se ele olhar para a taxa de juros que é cobrada dele, não é exatamente um convite ao investimento. Como é que eu começo a mexer nesse nó? Olha, eu discordo um pouco dessa história da falta de crédito no Brasil. Existe crédito habitacional no Brasil, que não existe renda para pagar o que é necessário para uma família se endividar, né? Então ela não tem essa perspectiva de renda. Agora a gente está vendo a massa salarial voltar a crescer, mas ela ainda não, ela parou de cair, mas não voltou a crescer em níveis expressivos que volte o impacto na renda, que vai influenciar essas pessoas a fazer um endividamento essas famílias, um endividamento de longo prazo de 20, 30 anos para comprar um imóvel. Então, eu acho que a variável-chave que tem que se olhar no Brasil é a renda. O resto vem um tanto a reboque. Se houver bastante demanda por financiamento, essas taxas vão cair.
normalmente, certo? É um contrabalanceamento que se faz. Mas eu tenho milhões de pessoas que estão negativadas e a razão pela qual elas estão negativadas pode ser de vários fatores, mas uma delas é porque o juro é alto. Uma taxa de juros Como é que eu alta. recupero isso que eu chamo de maior ativo da economia, que é o consumidor? O crescimento econômico. Agora nós vamos levar aqui horas discutindo o que vem primeiro, o crescimento econômico ou a recuperação. O que a gente precisa fazer? Não existe, na minha ideia, não existe um fator mágico. É um processo, nós vamos ter que passar por um longo processo de criar nova musculatura no organismo econômico para recuperar a solvabilidade das pessoas, o crédito. Um dos ingredientes é esse que você tem falado, reduzir o custo dos financiamentos no Brasil, que é altíssimo e sem razão de ser, né? A gente está assistindo uma queda da Selic já consistente e uma queda da inflação bastante grande, mas as taxas lá na ponta, no varejo e no banco, elas não têm caído na mesma proporção. Seria essa, digamos, a bala de ouro do governo para mexer na economia brasileira? Porque todo mundo se lembra, em economia, quem estuda economia, da situação do crash de 29 nos Estados Unidos. O governo foi lá e investiu em obras pesadas para gerar emprego. Não parece que o governo tenha recurso para gerar, para fazer essas novas obras. Como é que o governo poderia mexer? Seria atacar a questão do crédito e a questão das taxas, que, por exemplo, recuperar boa parte desse consumidor que hoje está negativado? Numa ponta sim, na outra ponta atraindo quem tem capital, que é o capital estrangeiro que está sedento para financiar obras de infraestrutura no Brasil, por exemplo. Mas nunca é uma coisa isolada, são as duas coisas juntas. Melhor que isso, né, uma disciplina fiscal bastante importante, porque você precisa sinalizar para quem vai tomar dívida do Brasil, seja interna e externa, de que o país é solvável. Isso você consegue na medida em que você mantém uma saúde nas contas públicas, que não é o que tem sido demonstrado na economia brasileira nos últimos anos. Zaidan, rapidamente, em um minuto. As medidas que o governo tomou recentemente, se eu contar a PEC do teto que foi aprovada, o esforço que o governo está fazendo para a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, estão no caminho para ter essa recuperação da sinalização que o país dá ao mercado e aos investidores? Sem dúvida alguma. Então, está no caminho certo. O Brasil precisa dessas reformas em mais medida ou em menos medida, um pouco para lá, um pouco para cá, mas é necessário essa sinalização de que o Brasil está cuidando das suas contas públicas, está cuidando da sua solvabilidade no longo prazo, e isso é uma marcação internacional extremamente importante. Então é o regramento jurídico, se der essa segurança jurídica, o dinheiro do exterior já está pronto para entrar, né? É uma questão só de decisão. Sem dúvida alguma. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.